Certo, pessoal, já estamos gravando aqui a segunda parte da nossa aula. Agora a gente vai começar a falar das estruturas aqui do nosso trato gastrointestinal. Tá? A gente vai começar falando das estruturas do trato superior, tá? Depois vamos falar das estruturas do trato inferior e, por fim, nós vamos falar sobre os nossos órgãos anexos. Tá? Com exceção dos dentes, da língua e das glândulas salivares, que a gente já vai comentar agora quando a gente for falar de boca. Mas fígado, vesícula biliar e pâncreas a gente vai falar mais para frente, ainda nessa aula. Bem, então, gente, a boca, né? O que a gente precisa saber aqui sobre a boca no âmbito do sistema digestório? A gente precisa ter em mente que a boca vai ser a nossa via de entrada para o trato gastrointestinal, correto? Você faz a ingestão do alimento, seja uma fruta, seja um pão, uma carne ou o que quer que seja, você vai ter acesso a esse trato através da boca, né? Levando esse alimento até a boca. Aqui na boca nós vamos encontrar também algumas estruturas que vão auxiliar esse nosso processo digestivo. A gente vai ter os dentes, por exemplo. Os dentes eles vão atuar no nosso processo de mastigação, que nada mais é do que a quebra em pedaços menores. A gente tem um grande alimento ali, nós não temos dente no nosso estômago, não temos dente no nosso intestino, a gente só tem dentes aqui na boca, né? Então a gente vai quebrar esse alimento em pedaços menores e vai preparar esses alimentos para a chegada deles depois, num outro momento, lá no estômago. Tá? Nós vamos ter a estrutura da língua, que vai movimentar o chamado bolo alimentar dentro dessa nossa cavidade bucal. Tá? Lembrando que a boca pode ser chamada de cavidade bucal ou cavidade oral ainda, tá? Misturando o alimento com a saliva e ajudando também na mastigação do alimento. E vamos ter ainda também, aqui no âmbito da língua, a questão da deglutição, ou seja, o ato de engolir o alimento, a língua vai estar ajudando, e também a questão do paladar, você sentir se aquele alimento é um alimento doce, se é um alimento salgado, se ele é azedo, se ele é amargo, né? A gente tem aqui na língua esse órgão de paladar, de sabores, de gosto dos alimentos. Outra estrutura que a gente vai ter aqui na língua é a questão das glândulas salivares, tá? São glândulas produtoras de saliva. A gente tem as chamadas glândulas parótidas, as glândulas chamadas sublinguais e as glândulas chamadas submandibulares. No âmbito das glândulas parótidas, elas são as maiores glândulas salivares que a gente vai ter aqui nessa região e elas estão localizadas na região anterior da orelha. Elas vão ser produtoras da maior parte da saliva que nosso corpo produz. Temos as glândulas sublinguais, que já vão ser as menores glândulas, localizadas, como o nome diz, sub, né? Abaixo, lingual, língua. Então, está localizada abaixo da língua. E submandibulares são as intermediárias, tá? Elas não são tão grandes quanto as parótidas e não são tão pequenas quanto as sublinguais, tá? Localizadas na face medial do osso da mandíbula. Então, aqui nós temos a imagem, tá, pessoal? Aqui, glândula parótida, próximo aqui à nossa orelha, né? Glândula sublingual, abaixo da nossa língua, aproximadamente, e submandibular aí na região da nossa mandíbula. Bem, aqui na boca, uma informação importante também que eu tenho para vocês é a respeito da saliva, tá, pessoal? A saliva ela vai possuir muco, vai possuir agentes antimicrobianos, tá? Então vão atacar micróbios, vão atacar vírus, vão atacar bactérias. E a gente tem presença de enzima também, tá? A gente tem aqui a chamada amilase salivar, ou pitialina, que vai catalisar a digestão parcial do amido, tá? Lembrando aí, para quem não lembra, que amido é carboidrato, tá, pessoal? Então, carboidratos eles já começam a ser digeridos no nosso corpo já na boca, tá? Graças à nossa saliva. Então, é muito comum, por exemplo, nas academias ou em outros ambientes, a pessoa se sentir mal durante um exercício físico e aí a gente, muitas vezes, isso está ocorrendo por uma baixa de açúcar no sangue. O simples fato da pessoa colocar Menino, sai de cima da mesa. uma bala... Vocês não estão arranhando essa mesa. O ato da pessoa colocar uma bala na boca, pessoal,
um bombom, uma menta, qualquer coisa que seja rico em carboidratos, já ajuda a aumentar a quantidade de açúcar no sangue, tá? Porque o carboidrato já começa a ser digerido ainda aqui na nossa boca, tá? Bem, então a boca é a primeira estrutura através da qual o alimento vai ter contato, tá? Saindo da boca, pessoal, a gente vai ter a estrutura da faringe, tá? Para quem conseguiu acompanhar a aula passada, né? A faringe ela está presente lá no sistema respiratório também, tá? Ela é uma estrutura presente no sistema respiratório e presente aqui no sistema digestório. No entanto, no sistema digestório, a gente só vai ter a presença da orofaringe e da laringofaringe, tá? Para quem não acompanhou a aula passada ou para quem não lembra, essa estrutura da faringe ela vai ser dividida aqui em nasofaringe, ela vai ser dividida em orofaringe, que é a corzinha aqui verde, tá? E em laringofaringe, que é essa região mais ou menos laranjada aqui, tá? Então, o que é que vocês podem perceber? O alimento ele entra aqui pela sua boca, tá? E ele já passa direto para a orofaringe. Ele não passa pela nasofaringe, porque a nasofaringe está acima, tá? Quem vai passar aqui pela nasofaringe vai ser somente o ar atmosférico, tá? Então, aqui no caso do sistema digestivo, a gente também vai ter atuação da faringe, tá? Da orofaringe e da laringofaringe, tá? Bem, a faringe aqui ela vai ser composta por músculo estriado esquelético, tá? Ou seja, vai ter capacidade de contração voluntária consciente, e ela vai ser revestida internamente pela túnica mucosa que a gente viu ali atrás na primeira parte da nossa aula. Aqui na faringe, pessoal, ela vai ter o processo de deglutição, vai ser uma das funções da faringe, e que vai ser o ato de engolir os alimentos, tá? E através disso a gente vai encaminhar os alimentos da boca até a região do esôfago, tá? A gente tem ainda a estrutura da epiglote, tá? Que vai fazer com que o alimento ele não vá para a traqueia, mas sim para o esôfago, tá? Depois ele vai chegar ao estômago. Então, trouxe para vocês aqui a imagem aqui da epiglote, tá? Então, o que é que vai ocorrer? Deixa eu voltar aqui um pouquinho com vocês, tá? Aqui no âmbito da faringe, a gente vai ter conexões tanto com o esôfago, que vai ser uma estrutura do sistema digestivo, mas nós vamos ter também conexão com a traqueia, tá? A traqueia é uma região para passagem de ar, tá? O esôfago é uma região para passagem de alimentos, tá? O que vai impedir que o alimento ele vai conduzir de fato esse alimento para o esôfago, impedir que ele vá para a traqueia vai ser essa região da epiglote, tá? E depois do esôfago o alimento chega enfim ao estômago, tá? E aqui está a imagem dessa epiglote para vocês, tá? A epiglote a gente também comenta tanto lá no sistema respiratório quanto vai comentar aqui no sistema digestório, tá? Então, gente, o alimento passou pela boca, o alimento passou pela faringe, ele chega ao esôfago, tá? Então, o esôfago ele pode ser caracterizado aqui como um tubo que vai conectar duas regiões, que são justamente a região da faringe e a região do estômago. Ele vai estar localizado posteriormente à traqueia, ou seja, como se estivesse atrás da traqueia. Vai ter cerca aí de 25 centímetros de comprimento. A literatura costuma dividir o esôfago em terços, tá? Como se fossem 3 partes de esôfago. A gente tem o chamado terço superior, que vai ter uma quantidade considerável de músculo estriado esquelético, tá? Sempre lembrando, músculo estriado esquelético, portanto, essa região do esôfago vai ter capacidade de contração voluntária, capacidade de contração consciente, tá? No entanto, se a gente for analisar os outros terços, que seria o terço médio e o terço inferior, os dois últimos terços, eles vão ter uma predominância de musculatura lisa, tá? Então, no terço médio e no terço inferior do esôfago, a gente já vai ter uma capacidade de contração predominantemente involuntária, tá? Mas aqui no terço médio a gente ainda encontra um pouquinho de musculatura esquelética, tá? Aqui no esôfago, pessoal, a gente vai ter a situação do peristaltismo, os movimentos peristálticos, que nós falamos também na primeira parte da aula, que são movimentos, são contrações dos músculos que vão empurrar os alimentos
que foram deglutidos, que foram engolidos por toda essa região do esôfago, até que esses alimentos cheguem ao nosso estômago. Tá? Bem, do ponto de vista de localização, pessoal, onde está esse esôfago? Ele vai se iniciar a partir da laringofaringe, que é uma região aí da faringe, vai descer, vai atravessar o diafragma, através de um orifício que se chama hiato esofágico, e ele vai terminar na parte superior do nosso estômago, tá? Se conectando lá com o estômago, que é uma região chamada esfíncter esofágico inferior. Tá? Então, aqui eu não consegui uma imagem que englobasse para vocês a parte superior e a inferior do esôfago. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês essa imagem que vai mostrar um pouco mais da região superior, tá? Aqui da conexão da laringofaringe com o esôfago, né? Laringofaringe, região da faringe. E aqui a região inferior, tá? Onde nós vamos ter justamente o esfíncter esofágico inferior, né? Notem aqui que ele vai impedir o chamado refluxo dos alimentos, né? O retorno dos alimentos de volta para o esôfago. Tá? Então, aqui a gente já chega numa outra porção do sistema, que vai ser a porção do estômago, tá? Que seria essa região toda aqui do estômago. Ainda falando do esôfago, depois que esse alimento ele passa do esôfago para o estômago, a contração de fibras musculares desse esfíncter esofágico inferior vai impedir que o conteúdo gástrico ele retorne do estômago em direção ao esôfago. Só que, pessoal, eventualmente, por diversas razões, de acordo com os alimentos que você ingeriu e entre outros fatores, essa ação pode não funcionar de maneira adequada. Tá? E aí parte desse conteúdo gástrico ele retorna do estômago para o esôfago. Ele refluxa, tá? Que é o que a gente chama de uma situação bem incômoda aí, que algumas pessoas têm frequentemente, que é o refluxo gastroesofágico, que a gente chama também simplesmente de refluxo. Tá? Então, a gente tem essa imagem aqui. Tá? Temos o esôfago, tá? Temos o estômago, temos o esfíncter inferior do esôfago, que está fechado. Tá? Então, faz com que esses líquidos, com que essas substâncias que estão no estômago, não consigam voltar para o esôfago. Seria a condição normal, a condição natural. Mas existem situações que esse esfíncter ele acaba por ficar aberto. Tá? Então, esse conteúdo que está no estômago consegue retornar. E aí dá aquela sensação bem incômoda para a gente, né? De alimentos, de substâncias retornando aqui, como se estivesse indo em direção à nossa boca, tá? Que é o refluxo ou refluxo gastroesofágico. Bem, pessoal, vamos relembrar. O alimento passou pela boca, passou pela faringe, passou pelo esôfago, ele chegou aqui no nosso estômago. Tá? O estômago ele pode ser caracterizado como uma dilatação do nosso tubo digestivo. Tá? Então, nós temos até um determinado momento aqui, olha, um tubo, né? Um ductozinho, que é o esôfago, e notem que chega no estômago, é uma região bem mais larga, bem maior, que dá para armazenar uma quantidade maior de coisas. Tá? Por isso que fala aqui que é uma dilatação desse tubo. Ele vai estar localizado na região superior esquerda da nossa cavidade abdominal, vai estar localizado imediatamente abaixo do músculo diafragma, né, que a gente falou dele também lá na aula de sistema respiratório, um músculo que tem uma função respiratória importante. E vai receber os alimentos que vieram do esôfago e vai encaminhar esses alimentos para a região do duodeno, tá, que é a primeira porção do nosso intestino delgado. Pessoal, quando esse nosso estômago está vazio, quando não tem líquido, quando não tem alimentos, na região interior, na parte de dentro do estômago, a gente pode visualizar a presença de diversas pregas na túnica mucosa do estômago, que são as chamadas pregas gástricas. A superfície da túnica mucosa desse estômago ela vai possuir também diversas células que vão secretar substâncias. Tá? Em conjunto, a gente vai chamar isso de suco gástrico.
A gente vai ter aqui as células mucosas no estômago, que podem ser de superfície ou de colo, que vão secretar muco, que vai proteger as células do estômago de serem agredidas por esse suco gástrico. Tá? E nós vamos ter ainda as células principais, que vão ser produtoras de uma substância chamada pepsinogênio. Temos as células parietais, que vão produzir ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico, pessoal, ele vai ter uma ação de ativação desse pepsinogênio que nós acabamos de falar. Vai transformar esse pepsinogênio em uma enzima chamada pepsina, que a gente vai ter aqui a absorção da vitamina B12. Além disso, pessoal, essa pepsina também vai iniciar a digestão das proteínas no nosso estômago. Tá? Então, como nós falamos anteriormente, o suco gástrico nada mais é do que secreção dessas células mucosas parietais e principais. Você junta a secreção dessas três células e você forma o suco gástrico. A túnica mucosa do estômago também vai ter células chamadas G. Essas células G elas vão produzir um hormônio que vai ser liberado na corrente sanguínea, que é a gastrina. Qual é a função dessa gastrina, pessoal? Ela vai estimular a secreção do suco gástrico. Vai aumentar a motilidade do trato gastrointestinal, vai relaxar o esfíncter pilórico, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que justamente fica na passagem entre o estômago e o intestino, tá? Entre o estômago e o duodeno. No estômago também, esses alimentos que são ingeridos, eles são misturados com essas secreções gástricas. Isso é feito através de vigorosas contrações musculares, principalmente do terço inferior do estômago. De acordo com a movimentação do estômago, pessoal, os alimentos eles vão sendo misturados com suco gástrico e essas contrações musculares elas vão auxiliar também na quebra do alimento em partículas ainda menores. Tá? Lembrando que essa quebra ela iniciou lá na boca através da mastigação e aqui vai dar prosseguimento a esse processo. Tá? Aqui a gente pode ter aquela digestão química que nós falamos lá no início da aula, que vai ser realizada por substâncias químicas, que são as enzimas, e nós vamos ter a digestão mecânica, realizada através dos movimentos, através das contrações musculares. A gente tem a endoquimo, acho que a gente falou dele lá na aula de sistema linfático, né? Que vai ser um líquido gerado pela quebra e mistura do alimento com suco gástrico. Tá? Esse quimo ele vai precisar passar também do estômago para o intestino, na região aí do duodeno. Tá? Então, gente, o esfíncter pilórico que a gente falou anteriormente, também chamado de piloro, tá? Ele vai controlar a passagem desse quimo do estômago para o duodeno. Tá? Mas essa passagem é feita de forma gradativa, de forma lenta. Tá? Então, pessoal, aqui eu separei para vocês nessa imagem tá, o esôfago, tá? Localizado acima do estômago, essa região aqui de finalização do esôfago. E marquei também aqui para vocês o duodeno, tá? Porção já final, onde o estômago está se encerrando, que já vai ter a conexão aqui com o intestino delgado. Só autorizar a entrada de alguém aqui. Ok. E aí, pessoal, nós temos o piloro, tá? Também chamado lá de esfíncter pilórico, que vai controlar essa passagem de quimo do estômago para o duodeno, tá? Que seria essa regiãozinha bem aqui. Ok, pessoal, vamos relembrar, tá? É meio chatinho, né? Mas como são muitas estruturas, por onde o alimento já passou. O alimento passou pela boca, passou pela faringe, passou pelo esôfago, passou pelo estômago, e agora o alimento chega aqui no intestino delgado. Tá? Bem, o intestino delgado, pessoal, ele vai ter cerca aqui de 2,5 cm de diâmetro, tá? Digamos assim, de grossura, tá? Ou espessura até mesmo, né? E 3 metros de comprimento. Vai ser a parte mais longa aqui do nosso trato gastrointestinal. Lembrando que quando a gente fala aqui intestino delgado, no intestino grosso, a gente já está no trato gastrointestinal inferior. Né? Bem, dentro dele o alimento vai ser também empurrado através do peristaltismo, que a gente falou antes, ou movimentos peristálticos.
E onde esse intestino delgado ele começa, onde ele termina, né? Onde ele se localiza? Ele vai começar logo após o esfíncter pilórico, né? Logo após aqui o chamado piloro do estômago, e vai até o início do intestino grosso. A gente tem a chamada válvula ileocecal, a região de término do intestino delgado. Aqui no intestino delgado, pessoal, a gente tem a ocorrência de processos de digestão e também processos de absorção dos nutrientes, tá? Das proteínas, das gorduras, dos carboidratos, das vitaminas, da água, dos sais minerais. Tá? No entanto, aqui cerca de 90% do processo que o intestino delgado realiza é absorção, tá? E cerca de 10%, portanto, digestão. Esse intestino delgado está dividido em 3 partes. Tá? A gente tem a primeira parte, que é o duodeno, que é justamente o ponto que vai se conectar com o estômago. A gente vai ter uma parte intermediária, que é o jejuno, e a parte final, que é o íleo. Tá? E aí vamos mostrar aqui para vocês. Tá? Duodeno, porção que se conecta com o estômago, jejuno, região aqui intermediária, e íleo, que vai se conectar com o intestino grosso, a última porção. Bem, pessoal, duodeno são os primeiros 20, 30 centímetros aí de intestino delgado. Vai ter um formato parecido aqui com uma letra C. Então, essa região aqui parece uma letra C. Por ele, as secreções produzidas pelo pâncreas e pelo fígado vão penetrar no trato gastrointestinal. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o pâncreas e sobre o fígado e quais são essas secreções. O jejuno, pessoal, são 2/5 seguintes do intestino delgado. E essa região intermediária aqui, ela vai fornecer uma grande área para que nutrientes sejam absorvidos. E como falamos anteriormente, a gente vai ter mais realização de absorção e menos realização de digestão de nutrientes. Por fim, pessoal, nós temos o íleo, tá? A parte final desse intestino delgado, que vai dar continuidade aos processos de absorção dos nutrientes. Vamos pensar agora na parede interna desse intestino delgado. Tá? Essa parede interna, essa superfície interna do intestino delgado, pessoal, ela vai ser recoberta por estruturas chamadas vilosidades. Tá? Mas o que são essas vilosidades? São projeções que vão ter um formato semelhante aos nossos dedos aqui das mãos. Tá? E vão atuar aumentando a área de superfície para digestão e absorção de nutrientes. Tá? Trouxe aqui uma imagem para vocês, aqui um pouco mais microscópica, né? Podem notar que as vilosidades parecem mesmo dedos, tá? E aqui uma outra imagem, né, em 3D aí das vilosidades. Tá? Bem, os nutrientes eles vão passar para o sangue ou então para a linfa para serem distribuídos para as células do nosso corpo inteiro. Tá? Além das vilosidades, pessoal, as células que estão revestindo o epitélio desse intestino delgado vão possuir as chamadas microvilosidades. Tá? E aí, o que é a microvilosidade? A microvilosidade ela é bem semelhante, bem similar à vilosidade, só que ela vai ter um caráter microscópico, tá? Como o próprio nome diz, e vão estar localizadas especificamente nas células. As células que possuem essas microvilosidades são chamadas de células absorventes, tá? Como o próprio nome diz, absorvente porque realizam absorção. A gente vai ter aqui as células caliciformes, células produtoras de muco, células de Pannet, que vão produzir enzimas antibacterianas, vão realizar o processo de fagocitose e vão regular a população microbiana do intestino. Tá, pessoal? O nosso intestino delgado aqui ele é rico em bactérias, tá, pessoal? É importante que a gente olhe para as bactérias de uma forma pejorativa. A gente pensa em bactéria como algo ruim. Mas é importante a gente saber que nós temos bactérias ruins, né, bactérias nocivas, que vão causar doenças, mas nós temos muitas bactérias boas também habitando o nosso intestino delgado. Tá? Bem, vamos ter as células granulares basais, tá, que vão secretar algumas substâncias. A gente vai ter a secreção de secretina, colecistoquimina e peptídeo inibitório gástrico. Tá? Secretina, pessoal, vai inibir a secreção de suco gástrico e vai estimular a secreção do suco pancreático. Tá?
pancreático de pâncreas. Colecistoquimina vai inibir o esvaziamento gástrico e vai estimular a secreção de suco pancreático e bile, tá? Bile vai ser produzida aqui pelo fígado, que a gente vai ver daqui a pouco. E temos o peptídeo inibitório gástrico, tá? Que vai estimular a liberação de insulina e vai tornar o esvaziamento gástrico mais lento. Bem, pessoal, nós temos aqui a lentificação dos processos de passagem dos alimentos do estômago para o intestino delgado, justamente no sentido de que a gente tenha tempo suficiente para que as substâncias elas sejam digeridas e passem pelo duodeno. Tá? A gente vai ter aqui o suco entérico, tá? Que são as secreções produzidas pelo intestino delgado. Tá? Quando a gente falou lá do estômago, a gente tinha o suco gástrico, tá? E aqui no intestino delgado a gente tem o suco entérico. Vai ser formado por água, por muco e por algumas enzimas intestinais que eu vou já falar aqui para vocês. A gente tem as peptidases, que vão finalizar a digestão de proteínas, digestão proteica. Vamos ter a maltase, que vai digerir maltose, tá? Que é o açúcar que vem aí dos cereais. Temos ainda a sacarose e a lactase, que vão atuar sobre a sacarose, que é açúcar lá da cana-de-açúcar, e o lactose, que é o açúcar do leite. Né? A gente tem aí as pessoas com intolerância à lactose. Normalmente essas pessoas elas não têm essa enzima chamada lactase. Tá? Por isso que elas não conseguem digerir a lactose e precisam fazer uso de alimentos sem lactose. Bem, pessoal, saindo aí do intestino delgado, vamos relembrar mais uma vez, o alimento passou pela boca, passou pela faringe, passou pelo esôfago, passou pelo estômago, passou pelo intestino delgado e chegou até o intestino grosso, tá? Vai ser justamente a última parte do nosso trato gastrointestinal, tá? Por que ele leva esse nome de grosso, pessoal? Justamente porque ele é uma região mais espessa, mais grossa mesmo, tá? Se vocês forem comparar aqui o diâmetro dele, ele tem cerca de 6,5 centímetros de diâmetro. Comparem aqui com o intestino delgado rapidamente. O intestino delgado vai ter cerca de 2,5 de diâmetro, tá? Então, intestino grosso aqui o intestino grosso vai ter mais do que o dobro do diâmetro do intestino delgado. Tá? No entanto, em termos de comprimento, o intestino delgado ele é maior do que o intestino grosso. Tá? O intestino grosso vai ter só 1,5 metro de comprimento. Ele vai se estender do íleo, né, até a região do ânus, a região anal. Né? Bem, o intestino grosso, pessoal, ele vai estar dividido aqui em 4 partes. Tá? A primeira parte vai ser o seco, ou seco. A segunda parte vai ser o colo, ou cólon. A terceira parte vai ser o reto. E a quarta parte vai ser o canal anal. Bem, aqui essa imagem mostra isso para a gente, tá, pessoal? Aqui está em inglês, está seco. Aí vai ter o colo dividido aqui nas suas 4 partes, ascendente, transversa, descendente e sigmoide, passando pelo reto e chegando até o canal anal, até o ânus aí. Bem, vamos falar sobre cada uma das regiões do intestino grosso. Tá? O seco é a porção inicial desse intestino grosso, que vai receber o restante do quimo que veio ali do intestino delgado. Aqui no seco, pessoal, a gente vai ter o apêndice vermiforme, tá? A gente chegou a falar do apêndice lá na região do sistema imune, tá? Aí vocês podem, quem quiser dar uma revisada, pode dar uma olhada por lá. Isso é uma estrutura rica em tecido linfóide, tá? Aqui nessa situação aqui do apêndice, pessoal, a gente tem um quadro que é bem popular e que pode ocorrer, que é a chamada apendicite, tá? Então, apêndice, ite no final, ite é inflamação, tá? Então vai ser uma inflamação da nossa estrutura do apêndice vermiforme, tá? Então vai ocorrer geralmente pela obstrução desse apêndice, por conta, por exemplo, de fragmentos de alimentos que não foram digeridos, tá? A gente vai ter ocorrência de febre, náuseas, que seria a vontade de vomitar, o vômito propriamente dito, dor na parte inferior direita do abdômen. Tá? Aqui pode ser necessário você fazer uma remoção cirúrgica desse apêndice, tá? Justamente para que ele não venha a se romper e essa inflamação ela se disseminar, ela se espalhar
pelo restante do nosso corpo. Tá bem? Aqui nós podemos visualizar o apêndice. Tá? Bem, vamos dar prosseguimento aqui. O colo, pessoal, vai ser a maior parte do intestino grosso, tá? E vai ser local de absorção de água e de sais minerais. Com essa absorção da água e dos sais minerais, esse restante de alimento que chegou aqui, ele vai reduzir de volume, tá? Vai formar o bolo fecal. Uma coisa mais sólida. O colo, pessoal, ele vai possuir 4 partes, que eu já falei para vocês. Ascendente, que vai subir pela região direita do abdômen. Tá? Região aqui ascendente do colo. Região transversa, pessoal, que vai atravessar o nosso abdômen do lado direito para o lado esquerdo, que está bem aqui. Tá? A região descendente, que vai descer pelo lado esquerdo do abdômen, vem aqui, né, de cima para baixo, região descendente. E, por fim, pessoal, a região sigmoide, que é a última porção antes do reto. Tá? Ok. Chegamos ao reto, pessoal. Vai estar localizado logo após esse colo sigmoide. Tá? E ele é seguido pelo canal anal. Parte terminal, a parte final do trato gastrointestinal. O reto ele vai ter a abertura, tá? Seguida dele a abertura do canal anal para o meio externo do corpo, que vai ser o que a gente vai chamar de ânus. Tá? Bem, pessoal, eu vou interromper aqui, tá? A gente terminou de falar de intestino grosso. Em outra parte aqui a gente vai começar a falar de parede interna do intestino grosso, tá? Nós temos mais 7 minutos, eu vou interromper a gravação aqui e abrir para perguntas.